Tá sentindo a Morena, pelo São Bernardo. Bora. Tudo isso agora, no Alto Tietê em Alerta com Edson Tavares. Boa noite, pessoal. Começa mais um Alto Tietê em Alerta. Cursini, boa noite. Boa noite, Edson. Tudo bem? Cursini, mais um caso aí de covardia contra uma mulher. Cursini, Sebastião e Ana Paula. Ambos eram casados há 16 anos, 2 filhos e estava quase se separando. Ela, para poder agradar o marido, vai no salão de beleza, dá um up lá, faz a sobrancelha, cílios. Se cuida. Dá uma geral. Ela dá um talento nela, certo. Fica bonita para o marido, ele com ciúmes, canalha com ciúmes, o que ele faz? Começou a alegar, você tem outro, está se cuidando muito. Ela, não, estou se arrumando para você. Ele com ciúmes, o Corsini. O que ele faz? Pega e decide matar ela. 32 facadas. 32 facadas? Dentro da casa do casal, ele golpeia ela com 32 facadas, o irmão dela vai no local, vê os gritos, a população vê o grito lá dela, chega na hora lá, não tem nada mais para fazer, Corsini. Pega e matou ela. Levaram ela até o UPA lá, as pessoas lá, os médicos lá viu, chegou respirando ainda, mas não teve condições, não deu para salvar ela. Você veja bem, continuamos, 37 anos, você vê um canalha desse aí, olha a cara do indivíduo. Vai, mata a mulher, chega lá, menos de 48 horas, o alvará de soltura, Corsini. Justamente porque ele esperou. Não, ele esperou ela, esperou socorrer ela. Ela foi lá, faleceu, menos de 48 horas, soltaram ele. Ele é confesso. 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 Mas não acabou por aí, não. O que acontece? Foi solto, ele foi para o enterro da mulher, da vítima. Essas imagens que estão aí é do velório. Sim. Do velório. Você pode ver que esse canalha aí, ele pega, passa pelo ônibus e vê lá o pessoal aglomerando lá, porque estava tendo velório, né? Ia ser enterrado. Ele vê lá, começa a apontar para lá, desce lá, desce. A população, os parentes dela... Se revoltam. Se revolta, veio para linchar ele. A polícia foi chamada, fez a escolta dele lá, depois levou ele para a delegacia. Mesmo assim, ele foi solto. Então, no momento de sofrimento dos familiares, no momento do velório, parece até que ele foi para provocar mesmo, né? Compareceu para provocar mesmo. Agora você veja, Corsini, o próprio primo dele, esse rapaz que falou o primo dele, fala que ele é um covarde mesmo. Agora você veja bem, no alvará de soltura, lá, a alegação lá que a produção teve acesso ao processo, o que aconteceu? O boletim de ocorrência, o próprio Ministério Público alega lá, sugere ao juiz que solte ele, porque ele permaneceu no local, contribuiu com as investigações, né? E também não teve clamor social. Agora sim, é um réu confesso, flagrante. Ele é um réu confesso, e detalhe, são 32 facadas? 32 facadas. 32 facadas é uma facada, é uma execução de ódio. Esse sujeito não podia estar livre. Não pode. Agora, eu acho incrível, assim, a justiça soltar um canalha desse, né? Não é normal, viu, Edson? Assim, 32 facadas, réu confesso, ele conseguiu uma liberdade no feminicídio. Olha, será que o juiz não leu lá o processo, lá o delegado, lá o boletim de ocorrência, ele viu que esse canalha matou a esposa? E outra, é um ato de ódio. Se fosse uma facada ou duas, o Corsini, mas 32 facadas. Eu espero que esse comparecimento dele, né, essa ofensa que ele fez nesse velório, eu espero que o Poder Judiciário volte atrás e decrete a prisão preventiva. Acho que tem que ser revogado essa determinação aí e aplicado, tem que seja com mais rigor, né? Porque um canalha desse daí... Exatamente. A prisão vai servir, inclusive, para proteção dele, para ele não ser linchado. Então, ele tem que ser preso porque ele ofendeu e também porque ele revoltou os parentes, porque deu uma sensação de impunidade para todo mundo, né? Agora, você imagina uma pessoa, fala assim, então eu posso matar minha esposa, ou a esposa, eu posso matar meu esposo, que eu não vou preso. Pode estimular algum louco que tem por aí, fazer isso daí. Eu acho que teria que pegar ele com rigor, né? Eu espero que o Poder Judiciário decrete a prisão preventiva dele depois desse comparecimento. Esse covarde ainda vai para o velório, vai para o enterro da mulher, né? É um desrespeito, né? Ele livrou de um coça lá que o pessoal ia dar nele, viu? Você viu que aquela mulher chegou, a prima da vítima lá, já ia dar uns bordoadas nele para ele tomar vergonha na cara, esse marginal, né? A polícia teve que proteger ele. Né? Teve. O assassino, proteger o assassino. Tá. Confesso. Corsini,
Mais um caso aí, você veja bem. O que acontece? O cara tinha um relacionamento com a mulher, né? O que acontece? Ele pegou, tinha um relacionamento com ela, decidiu matar a mulher e a enteada. Chamou o filho dele, né? Outro canalinha, chamou o filho dele e falou, vamos matar a mulher e a filha dela. Só que ela não estava em casa. Chamou o filho e mais 2 indivíduos de 16 anos. Chegou lá e não encontrou a mulher que ele queria matar, que seria o alvo principal, matou a filha dela. A filha dela, 16 anos. 16 anos. Parece matou... que existem indícios de abuso sexual também, de estupro, violentou né? ela, violentou. Parece que houve estupro e depois houve... Aí a Heloísa, ele pegou a Heloísa de 16 anos, né? estrupou ela, matou e estava esperando a mãe chegar em casa. A mãe dela chegou em casa. A mãe dela, na hora que ela chegou em casa, um desses indivíduos de 16 anos chutou ela, começou a agredir ela, só que ela gritou e correu. Os marginais ficaram com medo e foram embora com o próprio carro deles. Só que com a Heloísa dentro do porta-mala, né? Chegaram, jogaram ela lá num poço, lá, mais de 20 metros, né? E depois, 10 horas da noite, que acharam o corpo dela, né? E ela toda machucada, a mãe dela machucada. Agora você veja bem. Esse caso veio de Cuiabá? Cuiabá. Agora você veja. Um indivíduo desse daí chamou o filho dele, que também já é marginal, né? Porque aceitar isso daí, deveria colocar na cabeça do pai dele para não cometer esse crime, né? O Corsini. Agora você veja bem, esses 2 moleques aí, de 16 anos aí, esses 2 marginalzinhos aí, qual a pena dele? Esse indivíduo ele vai responder também por sedição de menor, porque 16 anos é caracterizado menor, né? É menor ainda. Menor. O padrasto tem 40 e poucos anos, né? Isso. Tem um filho que fez 18 Isso. e tem uns menores. De 16 anos. 16 anos. Esses menores de 18, é um ato infracional, muito embora seja equiparado a um feminicídio, mas é um ato E infracional. por estupro também, né? Estupro também. O estupro e o homicídio, o feminicídio, né? O homicídio, né, qualificado como feminicídio. Então, esses menores, realmente, eles vão para... Aqui em São Paulo seria a Fundação Casa. Fundação Casa. Lá deve ser uma outra instituição, que é interna a esses menores, mas ali é bem clara, 3 anos, né? É 3 anos. Agora, os que já são maiores de idade vão responder aí pelo feminicídio. E pelo fato dele premeditar isso daí? Não tem uma... Sim. Aí pode ser um agravante. O juiz, no momento da pena, o juiz vai analisar toda a circunstância. Né? Toda a circunstância. É o artigo 59 do Código Penal que fala que o juiz ele tem que analisar não só a pena prevista, mas a circunstância. Foi agravante? Não foi agravante? Merece uma punição maior? Não merece. Nesse caso, assim, não se sabe nem mesmo o direito, o motivo sobre essa morte dessa menina, né? Desconfia-se, uns falam que são ciúmes, outros não sabem o que é, né? Mas quis matar a menina também. Agora, o fato de ter jogado ela dentro de um poço lá, da ocultação de cadáver... ocultação de cadáver também. Então, o estupro, o homicídio, caracterizado pelo feminicídio, e a ocultação do cadáver vai ser feito. Sedição de menor também do pai, né? Porque ele arquitetou junto com o filho. E a corrupção do menor. Exatamente, porque ele chamou os menores para participar do crime, né? Então, a corrupção... Embora seja mau caráter também, 16 anos já sabe o que faz. Exatamente. Bandidinhos, né? Mas... Exatamente. Vai ter... Tratando-se de feminicídio, por quê? A menina, ele é padrasto da menina, está no mesmo relacionamento. Então, a pena já começa com 20 anos. Mas, Corsini, nós tínhamos falado esses dias... Também, que não estou falando que seja o caso dessa daí. Mas muitas mulheres conhecem o cara 2, 3 meses, já vai morar com o cara, já leva para morar em casa. Daí tem que ser, né, com o tempo, né, Corsini? Não é assim desse jeito. Por isso que existiu o namoro, né? O namoro era para conhecer a pessoa. Tá. Né? Bom, Corsini, vamos pro próximo caso? A diretora falou que não dá mais tempo. Deixar. Só vamos aos comerciais e voltamos já, tá bom? Você sabia que os atletas de sumô da seleção brasileira que competiram no Japão estão consumindo o gengibre em conserva da Senshi como parte da dieta deles? Esse é o Gari da Senshi, o famoso gengibre, disponível tanto no pote quanto na versão tradicional. São muitos benefícios, ele acelera o metabolismo, tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes,
auxilia na digestão, ajuda a combater doenças respiratórias, é eficaz em sintomas da gravidez, como náuseas, e serve também como adstringente do paladar durante as refeições. Seja para acompanhar o sushi, sashimi, uma salada, sua comida ou até mesmo dar um up na sua saúde com o autêntico sabor japonês. Escolha o gengibre em conserva da Senshi. E você, já experimentou? Só voltamos. Corsini, próximo agora, mais uma professora aí, uma diretora, aliás, uma diretora. Você pode ver essa diretora, Corsini? Isso veio de Manaus. Você vê essa diretora, vê como que ela pega essa criança de 2 anos, Corsini. Pelo braço, né? Um braço só. Isso não pode nem chamar de animal, uma diretora dessa, né? Uma pessoa que é professora, tem que estar habilitada aí para atender essas crianças, e ver como que ela pega pelo braço, e se desloca o braço de uma criança. E do jeito que ela pegou ali, muito fácil quebrar um bracinho, né? Não só deslocar, mas quebrar um bracinho da criança. Você vê que a direção da escola falou assim, vamos apurar se ela está legal ou não. Lógico que não está legal. Será que a direção é cega, que não vê essas imagens? As imagens são bem claras, não. Maus tratos caracterizados, maus tratos. Tomara que a direção da escola expulse ela, porque ela não tem nenhuma habilidade para estar cuidando das crianças. E pela essa omissão da escola, que fala, vou apurar, tomara que entre com ação de danos morais também, né? Além da criminal, pelos maus tratos, danos morais pelo sofrimento da criança. Engraçado que os pais lá viu que a criança, quando falava para a criança, vou para a escola, começava a chorar. Mudou o comportamento. Aí o pai falou assim, não, alguma coisa está errada. Aí pediu as câmeras. Quando chegou, viu isso aí. Ela falou, não, aí já entrou tirando a criança já entrou com processo. Aí a direção da escola, vamos apurar para ver o que aconteceu. Pô, tá evidente. Olha como pega a criança aí. Ainda bem que os pais perceberam a mudança de comportamento dessa criança. Entendeu? E apuraram, e ainda bem que tem as imagens, e a escola, em vez de pedir desculpas oficialmente, né? Com a desculpa esfarrapada desse. Merece processo, né? Corsini, agora, o caso agora, uma grávida de 8 meses, Corsini, de 7 meses, para proteger o animal dela. Ela, o que acontece? Ela, em Santos, ela saiu para passear com o cachorro dela. Passear com o cachorro. Esse cachorro bonito. É o Golden, né? É um Golden. Golden Retriever, né? É um Golden. Ela saiu para passear com o cachorro em Santos, né? 7 meses de gravidez. Saiu para passear com ele. Esses 2 cachorros aí, pitbulls, eles pegam e vêm atacar ela. Você pode ver que eles atacam ela e esse carro branco aí, ele encosta. Fica até com medo de ajudar ela. Vem essa mulher aí, essa senhora com esse carrinho aí de feira e também não faz nada, né? Todo mundo ficou com medo. A sorte que parece que os cachorros não estavam afim também de atacar ela, porque você vê que ela cai, poderia cair com a barriga para baixo. Aí, sim, né? 2 cachorros atacando, o objetivo dos cães aí era o Golden, né? Por sorte dela. Você vê nas imagens que ela chega a abraçar um pitbull, um pitbull para não atacar o cachorro dela. Então o cachorro não mordeu, não mordeu ela, porque o objetivo do cachorro era o Golden atacar o outro cachorro. Pelas imagens ali, Corsini, ele não estava nem querendo atacar o cachorro. Eu acho que eles estavam presos e escapou. Pode ver que não é um cachorro totalmente feroz, porque essa ela tem a idade de 28 anos aí, ela tentou lutar com os cachorros, mas ele não estava muito afim não, cara. Se fosse uns cães ferozes mesmo, tinha machucado ela. Você veja bem, se morde a barriga dela aí. Agora, o pessoal quer criar cachorro também, e não tem condições, né? Esse cachorro aí, na opinião, tem que ser recolhido aí pela zoonose e dar uma condição para ele, porque não pode ser assim, não consigo. Ele cometeu o crime de expor a perigo outras pessoas, né? Sim. Né? Então o Código Penal prevê isso, né? Ele falou que deixou, acho que o portão aberto e esses cachorros saíram, no estacionamento. Foi. E nossa produção... Deixou aberto lá? Nossa produção entrou em contato com o pessoal, com a Tainá. Felizmente ela está bem, né? A criança nada sofreu, né? Só foi mesmo o susto, né? E tá tudo bem. Teve sorte que o objetivo dos pitbulls não era ela, era outro cão. Mas o dono tem que ser responsabilizado criminalmente. E é do estacionamento lá perto. Lá, né? Você pode ver que até o pessoal que veio ajudá-la pegou e ficou com medo, porque não sabia a reação do cachorro, né?
Exatamente. Aquela senhora parou com o carro branco ali, mas nada fez também. Só parou mesmo de curiosa, né? Não fez Você nada. viu que ela dá chute, né? Dá chute nos cães, mas os cães queriam outro cachorro, queria o Golden. Queria atacar o Golden. Então, Mas deixa eu ver vamos se- pedir a punição, né? Tem que pedir a punição da espura em perigo, né? Sim, sim. Os cães atacaram o Golden, mas podia atacar qualquer um que estivesse ali, né? Ainda tem mais um, diretor, né? Tá. Cursino, agora, o que acontece? O cara matou a namorada na cachoeira. Sabe o que aconteceu, Cachoeira. Cursino? Ele era casado, e tinha um relacionamento à parte Com a vítima? com a vítima. Com a vítima. Só que ele pegou e descobriu, na verdade ele descobriu que ela estava grávida e arquitetou tudinho. Você vê que absurdo. O canalha agora, o que acontece? O empresário, ele alegava lá Empresário. que ganhava R$150 mil por mês. Ele ostentava. Sentava. Aí ele foi na balada, conheceu a namorada dele, e o nome dele é o Macione. Conheceu a Jaqueline na balada. Conheceu ela, só que ele mentiu, não falou que era casado para ela. Nossa. O relacionamento mais 2 anos, o que acontece? A esposa descobre. Larga dele, separa dele, Separa. só que ele legalmente nos papéis não separa. Continua casado no Continua, papel. só que a esposa separou dele, né? E ele continuou mentindo. Não, larguei da Jaqueline. E para a Jaqueline contava outra versão, Nossa. que estava separado. E a Jaqueline, enganada, continuou com ele. Ficando com ele lá. E ele pegou, tentando recuperar o casamento com a mulher dele, né? Marcou uma trilha para fazer. Chamou mais 2 amigos. Um casal, ele e a Jaqueline, foram fazer essa trilha. Chegou lá, ela toda contente, foi falar para ele que estava grávida. Ele já mudou os planos dele. Deu um jeito lá para o casal ir embora, seguiu para outro local, outra trilha lá. O casal vem embora, que está de amigos, vem embora, e ele vai com ela para outra trilha. No momento ele pegou e derrubou ela se machucou tudo, ele pegou ela no colo, levou e jogou ela no penhasco lá. Nossa. Jogou e matou ela. Tá? Depois foi contar outra versão para o delegado. Só que o delegado ouviu as testemunhas que foram com ele na trilha. Inclusive, o próprio amigo dele, do casal, tinha um texto lá que falou que, você está querendo matar a Jaqueline? Ele falou, você está mentindo. Mentindo, para com isso. E começou aquela cariação, né, da polícia. A polícia saiu investigar. Ele confessou o crime, Cursino. Confessou. Então, e nesse caso, a perícia também ajudou, porque ela tinha lesões que nada tinha a ver com a queda no penhasco. Eram lesões mesmo de agressão. Sim. Agressão. Então, a perícia ajudou muito. Aí ele confessou. Sapopemba do Paraná. Sapopemba do Paraná. Agora você vê, esse marginal, ele perdeu o quê? Perdeu a mulher, que ela não vai querer mais um canalha desse daí, porque matou a mulher e matou grávida, né? Até porque ele vai ficar vai ficar 20 anos preso, porque é um feminicídio, né? Sim. Era namorada, amante, mas é feminicídio, Sim, é uma relação sim. que ele tinha com ela lá, né? Sim. Então a pena já inicia 20 anos. Aí, motivo fútil. Você vê, ela tinha 28 anos e ele 42 anos. Exatamente. E ele fez isso. Agora, perdeu a mulher, perdeu a suposta amante, né? Suposta amante que matou ela. Agora você vê, mulher nenhuma vai querer esse canalha. Não vai, ó, a pena dele vai iniciar 20 anos. Só que vai ser agravada com pelo menos mais 1/3 por causa da gravidez. Da criança. Mas é da duplo homicídio, gravidez. que ele matou a criança também, né? Ou não? Dependendo da situação do embrião que virou feto, aí sim, pode se caracterizar, além do homicídio, também o homicídio do feto. Mas se for uma gravidez ainda no estágio ainda inicial, a lei já prevê o feminicídio, o agravamento feminicídio, e agravado com mais 1/3 se estiver grávida. Todo pai de boa índole, né? Faz até uma festa quando sabe que a esposa está grávida, ou quem seja. Você lembra daquele caso do goleiro Bruno também. Todo mundo tem que assumir a responsabilidade. Se ele quer ter um relacionamento e ela ficou grávida, ele tem que assumir aquela responsabilidade. Todo pai fica contente, todo homem fica contente quando a esposa fala, estou grávida. Agora, um canalha desse daí vai matar a mulher. Né? Isso lembra o caso do Bruno lá, né? Lembra bastante, lembra bastante. Cursino, depois dos comerciais, tem um caso aí de um pai aí, você vai ficar indignado. Isso divide a população, tá? Mas depois dos comerciais. Só vamos para os comerciais e voltamos já.
Você sabia que é possível ter um sorriso novo em apenas um dia? Aqui na Odontorriva temos a tecnologia de carga imediata, que consiste na instalação de implantes e próteses sobre implante no mesmo dia. Nossa equipe de especialista está pronta para transformar o seu sorriso com segurança e qualidade. Além disso, atendemos todas as especialidades na odontologia, como odontopediatria, endodontia, dentística. Diga adeus ao desconforto das próteses móveis e sorria com confiança. Agende sua avaliação na Odontorriva e descubra como é fácil sorrir de novo. Carga imediata é aqui. Odontorriva, seu sorriso, nosso compromisso. Vem! Voltamos, comerciais Corsini. Agora é um caso que está dividindo opiniões aí a respeito de um pai. Ele está com um filho de 5 anos no carro. Certo. Você pode ver que a criança está deitada no carro? No banco de trás ali, Não né? pode, né? É. Você vê que depois, pelo depoimento, o Jacques vai passar para a gente, o pai dele falando. Vai Tá? falar? O pai dele vai falar? Vai falar. Então, o que acontece? O moleque está sem o cinto de segurança, ele dá uma freada brusca, justamente para o moleque cair e ver que é obrigado a usar o cinto de segurança. Eu acho errado, Corsini. Depois do que ele falar isso, você dá a sua opinião aí e a população de casa. Só que ele está errado. Acho que o filho de 5 anos não quer usar o cinto de segurança, dá um puxão de orelha, assim, não espancar. Conversa com a criança. Espera acontecer para poder punir a criança. Ele caiu ali, você pode ver pelas imagens. No assoalho do carro ali. E se ele cai ali, ele está com um lápis na boca, alguma coisa, um brinquedo, você vê, ele estava com, parece que bebendo água ali, e se vai na garganta? Eu acho que esse pai é um sem noção, sem noção. Então, Corsini, eu acho que, assim, ele foi infeliz de fazer isso daí, não precisava fazer isso daí. Acho que, na verdade, esse indivíduo aí, ele, né? Tem que ser punido. Tem que A ser própria fala dele, ele sabe que ele está errado, que ele falou assim, olha, eu sei que muita gente vai me criticar pelo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, e freou o carro. Então, com certeza, o Ministério Público vai oferecer uma denúncia de maus tratos contra ele. Não, tem que justiça Exatamente. seja feita. Peraí, Corsini, que o Valdomiro Pereira está chamando. Valdomiro? Notícia internacional. Valdomiro Pereira. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, Ricardo. Qual que é a notícia boa noite internacional? a todos. A notícia internacional de hoje vem lá de Massachusetts, Cambridge, lá nos Estados Unidos. Está acontecendo antissemitismo lá na Universidade de Harvard. O que está acontecendo lá? Está tendo intolerância contra o povo judeu. Nossa, mas disso Contra o povo judeu não, contra os estudantes judeus lá na universidade. O que é antissemitismo? É intolerância contra o povo, contra pessoas judias ou que pertencem ao grupo judaico. E isso está acontecendo lá na universidade e está acontecendo com grande intensidade. Porque foi feito lá um relatório lá nos Estados Unidos e foi comprovado que 65% dos judeus estão sofrendo discriminação, estão sofrendo perseguição, intolerância de ódio. E o que o reitor da universidade disse, o Alan Garber, ele disse o seguinte, que não vai haver, que não pode e não vai continuar havendo intolerância de ódio na universidade. Correto. Correto, sim. E o Donald Trump, ele está exigindo que a Universidade de Harvard peça desculpas aos estudantes judeus. Sim, sim. Porque ele não conseguiu evitar que acontecesse esse tipo de intolerância na universidade e ainda continua acontecendo. Sim. Então ele está exigindo que a universidade peça desculpa aos estudantes judeus e à comunidade judaica lá nos Estados Unidos. O que surpreende é que isso está acontecendo em Harvard, que é considerado, se não a melhor faculdade do mundo, uma das melhores faculdades do mundo. É a mais conceituada do mundo. Né? Vocês já repararam que depois que está havendo essas guerras aí, na Índia já teve... A Índia está com problema hoje com o Paquistão. E os alunos, verdade. eles comentam lá, que inclusive está no relatório isso aí que eles estão comentando, né? Eles afirmaram isso, que essa intolerância é por conta, somente por eles apoiarem Israel de alguma forma, politicamente, ou por eles ser a favor de que Israel
guerrei contra o Hamas lá na faixa de Gaza. Só por isso. O importante é que a reitoria tomou Mas providência. tem que manter a paz, porque vários países estão tendo focos de ódio, né? Pô, Sim, mas rapaz, eu quero que a semana que vem, você apura mais esse caso, a semana que vem você volta a saber mais notícias aí, tá? Ótimo, Vamos chamar a vinheta agora do Giro das Estrelas, Giro tá das bom? Estrelas. Tá? Quero saber da fofoca, hein? It sound right, boy. Coxinha, Olha, agora é com você. a notícia é sobre ainda a acusação de estupro da Juliana Oliveira contra o Otávio Mesquita. De novo, Otávio? Agora, eu só vou atualizar sobre o caso, né? Porque já tem algumas semanas que está ocorrendo. Bom, como todo mundo lembra, a Juliana Oliveira acusou o Otávio Mesquita de estupro. Por quê? Num programa, em 2016, ele desceu num rapel, aí estava combinado com o programa, e que ela iria retirá-lo, ajudar a sair do rapel, para ele dar a entrevista dele. Ocorre que o Otávio Mesquita, ele realmente fez uma brincadeira de muito mau gosto e passou a mão sobre os seios Mas dela. o Otávio, eu gosto dele. Só que sempre ele tem umas brincadeiras meio pesadas. Ele é entrão, ele é gosta de entrão. aparecer demais. né? Exatamente, Meio exibido, né? exatamente, Exibido. exatamente. E após essa denúncia, ela colocou um outro vídeo no ar dizendo que o Danilo Gentili, apresentador do programa, não havia apoiado ela, dizendo, será porque eu sou pobre e preta? Colocou nesse sentido, né? Isso é uma acusação muito grave. Claro. Falou, Danilo, você não tomou providência? Será porque eu sou pobre e preta? Só que o Danilo Gentili, quando ele contratou a Juliana, estava uma pessoa branca, loirinha, e a Juliana. Ele escolheu a Juliana. Em 2020, a Juliana reclamou com o Danilo Gentili sobre o que tinha acontecido em 2016 com o Otávio Mesquita. Tanto tempo. E o Danilo Gentili e o diretor, né, do programa deram total apoio para ela, dizendo, olha, você tem toda a razão, o Otávio não vem mais no programa, meus advogados estão à sua disposição, vamos fazer o boletim de ocorrência amanhã. Ela falou, não, eu não quero nada. Não, eu não Por que quero. abriu a boca? Eu só não quero que ele entre no programa. Falou assim, então o Otávio Mesquita está proibido de entrar no programa. Só que a denúncia que a Juliana fez contra o Danilo caiu por terra, porque ela falou, olha, eu só estou dizendo agora porque eu tinha medo de ser demitida, sendo que o próprio patrão estava dando apoio a ela. Tá dando apoio né? para ela. Apoio a ela. Então, agora, para agravar mais a situação, agora ela vai entrar com uma reclamação trabalhista contra o SBT, porque ele é CLT lá. Essa situação vai dar muito pano para manga. E aqui a gente vai atualizando aqui no programa, conforme for o caso se desenvolvendo, a gente vai dando mais notícias. Eu sei que você quer falar da Sandy, sei que você quer falar da camisa vermelha. Vermelha da seleção. brasileira, mas para a semana que vem, tá bom? Tá bom? Combinado. Pessoal, chegamos ao fim de mais um programa. Vocês continuam com a programação da Rede OTT. Boa noite, Coxinha. Boa noite. Boa noite, Valdomiro. E até semana que vem. Quero saber da notícia, tá bom? Vamos aprofundar. Indivíduo está sentindo a morena pelo São Bernardo. Bora. Tudo isso agora, no Alto Tietê em Alerta com Edson Tavares.